Muito bem. Boa tarde, ouvintes da Rede Cristã, boa tarde, ouvintes da Rádio Casa de Oração. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva. Nesta sexta-feira, programa que vem ao ar de segunda a sexta, de 12 às 13 horas, reprisado no horário da noite, das 8 às 9 da noite, das 20 às 21 horas, com ele, o terapeuta Edinásio Silva, um programa que tem feito a diferença, um programa que tem feito escola, um programa que tem aproximado o consultório terapêutico da população, um programa que tem desmistificado muita coisa, inclusive tornando a linguagem acessível, popular, aproximando, volto a dizer, da população, não só linguisticamente, como financeiramente também. Além de, na proporção que o programa acontece, danos emocionais vêm sido reduzidos. Então, tem sido um programa muito bom. Boa tarde, doutor Edinásio. Boa tarde, pastor Amaro. Boa tarde, os ouvintes e aqueles que nos seguem também nas redes sociais. Eu quero também aqui aproveitar esse programa para lembrar do nosso fórum online, dia 22, que é sábado outro, de 7 da noite às 22 horas, das 19 às 22 horas, desvendando o mistério. Eu acho interessante esse fórum, porque cabe a participação de todo mundo. Chamar a atenção dos pastores, membros de igreja, que querem participar. Não é uma terapia, mas é muita informação e também passa a ser um conteúdo terapêutico. É importante para você que dirige igreja, e após a pandemia, como tratar as suas ovelhas, como atrair para a igreja as pessoas. Então, além de mim, vai estar o doutor Edmar Jacinto. Ele é uma pessoa que conhece a Bíblia de trás para frente, frente para trás, porque ele sabe grego e hebraico. E ele tem história fantástica sobre a Bíblia e sobre a vida no geral. Além de ter 6 doutorados, psiquiatra e por aí vai. Então, eu convido você, pastor, a que escute o programa, membro de igreja, que tem celular, que vai ser pelo celular, você participar desse encontro. Se inscreve e entra. É importante a participação de vocês. É um momento interessante. Não é bobagem, não é live de cantores, não é nada disso. É uma coisa que vai marcar. Não é coisa que você vai delirar, vou navegar, é porque eu fui de sei aonde, porque viu a nuvem, nada disso. É uma coisa que você vai ter os pés no chão e vai dizer, puxa vida, eu vou ter isso aqui, vou usar na minha vida cotidiana. Então, dia 22, mais as inscrições se encerram dia 20. Inclusive está na tela aí, está na tela aí, dia 22 de agosto, as inscrições, então muito boa essa observação, se encerra dia 20, no horário das 19 às 22 horas, encontro online com a presença do Dr. Edmar Jacinto, um convidado surpresa, e o tema é esse aí, ó, na tela, Desvendando os Mistérios, uma abordagem do inconsciente e do real, com inclusão de treinamento, técnicas para enfrentar o desconhecido. Ligue rapidinho aí, ó, 98217-8817, 98217-8817. Não será, como bem falou aí o doutor Ednásio, um besterol online, não. É um programa, é um encontro muito instrutivo, edificante e... Eu volto a dizer, exemplo do programa certamente já vai na sua automaticidade fazendo uma redução considerável de danos. Muito bacana essa informação, então o pessoal se apresse, né? Porque só faltam então 6 dias para inscrição, na verdade. Inclusive quem quer conhecer a Bíblia, né? Porque o Dimar tem conhecimento bíblico fora de série. Então, quem quer conhecer a Bíblia, coisas que a Bíblia, você não sabe distinguir na Bíblia, ele vai dizer. Então, exemplo, como a entrada na terra que manda leite e mel. Por que a terra manda leite e mel? Ele vai explicar isso cientificamente para você ficar encantado. Por que a terra mandava leite e mel? Você não sabe dizer isso aí, mas ele sabe dizer. E vai dizer de uma forma fantástica, provando pela ciência. Então, se você puder participar, se tivesse igreja, colocaria minha igreja para participar. É uma dica que eu dou. Então, gente, é um momento único, não se deve perder.
Vamos lá. Vamos continuar o que aconteceu ontem. Vamos ao tema de ontem, a influência espiritual na clínica psiquiatra, psicologia e terapêutica. O que é que ocorre nela? Esse programa de hoje cabe a digital de qualquer pessoa, de qualquer pastor, de qualquer membro, qualquer pessoa pode colocar a sua opinião, mesmo divergente, porque é um assunto onde muita gente patina, muita gente não conseguiu provar cientificamente. Por isso que tudo está no caminho da hipótese. Então, sua opinião é bem-vinda. Durante o programa você pode participar e falar sobre o assunto. O que é que nós estamos vendo nesses últimos dias é basicamente um retrocesso do que aconteceu lá atrás. Como surgiu essa questão das doenças, chamadas doenças mentais. Como surgiu essa manifestação dessa esquisitice humana. Então, quando as pessoas estavam esquisitas e ninguém poderia afirmar o que era aquilo, existia uma falta de informação, então isso era levado para o campo espiritual e logo depois para o campo científico. Então, a discussão que eu faço hoje é como houve esse corte cirúrgico científico, separando o que era espiritual e o que era da ciência, o que era mental. Qual a diferença das manifestações espirituais e das manifestações mentais? Então, exatamente isso que a gente vai tratar, estamos tratando aqui hoje. Como aconteceu esse corte cirúrgico, separando essa interferência? Eu estou com retorno aqui, daí para cá. Tá cortado aqui. Essa interferência. Então, como surgiu essa interferência, como surgiu essas possessões e como eram sobrenaturais. Então, temos 3 itens que nós vamos discutir inicialmente. A interferência, as possessões e o sobrenatural. Então, quando ocorreu essa esquisitice humana, essa convulsão, o babá, o bate, o debater no chão, as pessoas se apresentavam estranhas, falando uma coisa que não tinha nada a ver com nada. Quando a pessoa falava na terceira pessoa, olha, eu sou Deus, olha, eu sou o Santo do Bom, eu sou o Papa, eu sou não sei o quê. Quando alguém se apresentava dessa forma, então a religião dizia, isso é um problema espiritual. Essa pessoa está possessa. Então, ela está possuída por demônios. Então, vamos tirar o demônio do corpo dessa pessoa. E aí, retirava essa pessoa do local e ia para tratamento espiritual. Então, quem era que detinha o conhecimento e os locais terapêuticos, se assim podemos falar, eram os religiosos da época. Os religiosos e os curandeiros da época, os pajés, os sacerdotes, eles que detinham esse conhecimento, diziam, não, aqui é meu campo, aqui ninguém entra. Os bruxos, né? Os bruxos, os pajés, os bruxos, né? Então, eles detinham esses conhecimentos e diziam, não, isso aqui é uma manifestação espiritual, isso aqui são demônios, são espíritos que estão processando dessa mente. E aí, na época, esses curandeiros, essas pessoas entravam na mente da pessoa através de uma ferramenta fazendo uma perfuração no crânio para que esse espírito fosse embora. E existe muito casos aí de alívio, né? De alívio espiritual que essas pessoas conseguiam, né? Conseguiam através dessas experiências da perfuração no crânio, essa cirurgia que ocorria para que a pessoa ficasse livre daqueles espíritos. Meu Deus. Então, o mundo religioso, na época, detinha esse controle, né? O controle era dele, porque até não se tinha muito conhecimento a respeito. E aí, com o passar do tempo, foram ocorrendo outras interferências, né? Além dos religiosos, curandeiros, vieram os filósofos. Os filósofos, vocês conhecem vários filósofos aí gregos que colocaram sua opinião, seu pitaco, alguns entrando nas áreas espirituais e outros filósofos entrando nas áreas filosóficas,
para conhecer a verdade, em busca da verdade, a alma. Os filósofos também foram muito na questão da alma, não concordando teoricamente com o religioso, mas buscando outro viés em relação às almas. E você aí tem vários contos, teorias milenar que até hoje, dos deuses, dos Zeus, e que percorre até a gente hoje. Então, falam que o homem, eram dois, esse homem uno era quatro braços, 4 pernas e uma mente. 4 braços, 4 pernas e uma mente, um só corpo. Então, quando esse homem foi repartido, ficaram 2 pernas, 2 braços, outro corpo e a mente dividida. Então, falam aí, em algumas teorias, que esse encontro das mentes entre a mulher e o homem, porque foram separados, contrário ao que diz a Bíblia, eles falam assim, então se acertaram, né? Eles tentam se completar através dos pensamentos de um e do outro. Um pensa diferente do outro, mas se ajuntando, ficaria uno, ficaria uma coisa, a perfeição se retornaria aí, estaria aí presente, porque os dois braços, 2 pernas e os conteúdos se juntaram, os corpos juntaram, mas a mente era uma só, e aí a mente foi separada e voltam a constituir uma só carne, uma só pessoa, uma só vida. Então, e vem aí, você vai aí na medicina introdutiva, na medicina inicial, começa já a olhar para o corpo, essa sintonia da alma com o corpo, não é? Então, isso é uma coisa que no início do século, isso era muito debatido, né? E aí vão surgindo aí as chamadas doenças da alma. A igreja defende uma coisa, a ciência defende outra, os filósofos vão nesse caminho aí mais ou menos, e aí as doenças da alma. Então, começa até aí uma briga por posições e conceitos. Os conceitos. Cada um tem a sua teoria, cada um briga literalmente pelos seus conceitos. Vão para fóruns, seminários, discutem, apresentam teses, escrevem, lançam livro, e a confusão está formada para cada um buscar uma posição referente a esse homem, a essa pessoa, a nós. Né? Se o homem veio da evolução, se o homem veio do criacionismo, uma discussão tremenda, e como é a alma desse sujeito, por que inquietações, por que não temos resposta, a relação desse homem com os deuses, existe Deus, espírito, interferência desse homem no espírito, confusão, uma confusão imaginária, que a gente nem consegue imaginar como é que se dá. E aí, a questão da loucura. Essa esquisitice do homem que de repente se contorcia, de uma força, né? Aquela força descomunal, como as lendas, como os personagens Golias, Hércules, todas essas coisas aí, né? Sansão, a força que o cara tinha era uma coisa, era um fenômeno, né? Como é que poderia distinguir de onde vinha isso? Seria uma coisa espiritual? Seria uma força demoníaca? Seria uma força espiritual que tinha aí? Que danado é isso? Tudo isso veio fazer com que as pessoas pudessem estudar isso aí e pesquisar sobre isso, e cada pessoa vai buscar suas verdades e foi defender suas verdades. E aí, com o passar do tempo, eu estou correndo um pouco, porque senão o tempo não dá para a gente expor. Eu acho que esse debate deve acontecer lá com o doutor Edmar, ele sabe muito dessas coisas, a gente vai debater uma coisa interessante. As pessoas que quer saber mais, vai para lá, no fórum, tem muito assunto importante sobre nós mesmos, sobre o nosso aparecimento na Terra, sobre a criação de Deus, como é que foi isso de verdade. Exemplo, muito pouco se sabe sobre Jesus Cristo de Nazaré, como ele nasceu. Então, sabe que foi uma divindade, que o Espírito Santo, mas Jesus Cristo nasceu de parto comum, se sabe é isso, né? Se mamou, se não mamou, como é que foi, a infância de Jesus. Então, existe uma escuridão, né, sobre isso, a Bíblia não revela isso aí, né? Mas a história revela, né? A história, porque qualquer pessoa que vive na Terra, alguém escreve sobre essa pessoa. A história revela, né? As pessoas têm passagem, né? E fica uma marca.
A Bíblia não revela, mas a história revela. A Bíblia revela porque Jesus achou interessante, Deus achou interessante não colocar isso, mas que existe relatos sobre isso, existem, né? Então, surgiu aí, depois de tudo isso aí, foi surgindo aí, as pessoas eram confinadas, como Lucas. Não, isso não é espiritual, mas é loucura mesmo, é perturbada. E se é também espiritual, vai ser confinada. E as pessoas eram confinadas em hospícios, e tinha gente que morria naquele hospício. E levavam choque elétricos com água. Eram amarradas, davam banho e depois choque elétrico nas pessoas. Era realmente coisa. E tinha gente que morria ali mesmo. Que não voltava mais. Eu não sei se o procedimento ainda é assim, mas o choque elétrico ainda existe, né, doutor Edácio? Choque elétrico existe, também de eletrodos, né? Também com eletrodos. Então, era uma coisa. E tem mais. O pobre, o miserável, ele não ia para esses hospícios, não. Quem era o rico, né? A classe média é rica. O pobre não ia. O pobre morria ali mesmo naquela casa, era relegado, era jogado. E o rico ia para lá para tratamento com esses psiquiatras da época, com esses médicos da época, neurologistas da época. Então, mas não tinha jeito, né? Tem-se pouco resultado de curas nessa população que é para lá. E aí, mais adiante, já em 1800 alguma coisa, 1900, aparece Freud dizendo que aquilo ali não era espírito, não era loucura, era histeria. Então, quando a madame ali, isso ia para Freud, quem tinha dinheiro, o sem dinheiro não tinha esse acesso, né? Então, as pessoas que surtavam, né, que diziam besteira na rua, que faziam mandinga, que faziam gestos não muito recomendáveis. Então, Freud veio com a teoria da histeria, né? Geralmente, teoricamente, naquele momento, para a mulher. A mulher que era o vaso principal dessa histeria. Tivemos um probleminha na comunicação, na transmissão, tá? Mas daqui a pouco o doutor Edinásio está de volta. Um tema muito realmente interessante, muito empolgante, né, para quem é da área, tanto da teologia como da área de saúde, principalmente quem se dedica a esses fenômenos da chamada saúde mental. A gente tem aprendido do jeito que não existe doença mental, não existe saúde mental, né? Então a gente está aprendendo cada vez mais, mas popularmente falando assim, mas o doutor Edinásio tem usado o termo técnico, tá, para que a gente seja reeducado linguisticamente a partir desse programa que tem sido realmente um divisor de águas. De volta à comunicação, continua a sua abordagem, doutor Edinásio. Então, Freud combateu duramente a religião, dizendo que a religião é manipuladora, criava medo, criava mitos, e começou a contestar a religião. Foi combativo, ele que era de uma família judaica, vindo dos judeus, mas ele combateu duramente a religião naquela época. Tinha uma guerra muito grande, a religião querendo controlar todas as coisas, e Freud bateu firmemente, foi um dos mais ferrenhos homem da época contra a religião. Por isso que as pessoas diziam que ele era ateu, pela forma dura que ele partia para cima daquelas pessoas que espiritualizava tudo, dizia, né? Que tudo é demônio, que tudo é espírito, que tudo é aquilo. E Freud não é bem assim. E Freud começa a decifrar o homem. Quem é esse homem mental, né? Uhum. Aí Freud começa, ele era psiquiatra. Uhum. Tá tudo ok, tá tudo bem, pode falar. A imagem tá boa e o áudio tá bom. Agora você mexeu, agora tá bom, voltou. Pode falar, doutor. Como ele era psiquiatra, né, neurologista, era conhecedor, estudioso, ele começou a tratar desse assunto de forma científica. Então ele disse, olha, o homem tem uma alma. Como ele não que a filosofia defendia isso também, a religião defendia e
a filosofia defendia. Só que cada um com história diferente, com conteúdo diferente, com posição diferente. A alma para a filosofia era uma coisa, a alma para o religioso era outra coisa. E aí Freud começa a dizer, não, olha, gente, existe a psique, que seria a alma, a psique. Então, essa psique, ela tem toda uma energia, tem todo um conteúdo, e essa psique é que o formato dela é esse. Aí Freud começa a fazer uma distinção do que seria a psique. Então, seria três conteúdos que teria, basicamente, além da energia, a psique. Que seria o eu, a pessoa tinha as suas vontades, os seus desejos, o eu, né? O eu. Teria o superego, ou supereu, teria alguma coisa que interferia nesse ser, que aí sim ele coloca religião, sociedade, pai, mãe, vizinho, pessoas que regulam o outro, algo que regulasse o outro, leis ou pessoas que regulam o outro, e os desejos, que ele chama de... que não é bem isso que eu estou dizendo, mas é pulsão, que seria as pulsões da pessoa. Então Freud começa a dividir isso em id, ego e superego. O ego somos nós, o superego, a sociedade, a polícia, a justiça, a igreja, Deus, o vizinho, o seu filho, todas aquelas pessoas que regulassem você, autorizassem você a fazer ou não fazer as coisas. O patrão. E o id seria todos os impulsos que eu tenho, impulsos primários, primitivos, desejo de matar, de roubar, de fazer amor, de amar. Então, tudo isso seria uma mistura aí. Então, a relação disso tudo é que nortearia, ou norteia o homem. Com esse triângulo aí, com essa parte trial, esse homem ele vai dar uma sequência em sua vida. E aí, ele, de certa forma, ele exclui a presença de um Deus. Ele absorve a igreja como uma sociedade organizada, por interesse próprio, tenta manipular esse homem, e aí ele extingue a interferência de Deus nesse pensamento dele. Que aí vai mais para frente, e a gente não vai falar sobre isso, senão o tempo não dá. Então, essa histeria que Freud começa a perceber é uma discussão muito grande, porque daí surge a hipnose. E uma das obras de Freud, Freud Além da Alma, tem um filme sobre isso, onde quem é do ramo e vai assistir esse filme percebe que aquilo ali não é só hipnose. Existe uma interferência espiritual muito grande, onde as pessoas se contorcem, as pessoas mudam de vozes, as pessoas se entroncham, como se fosse algo espiritual, uma interferência espiritual muito grande, como se fosse um descarrego ou um carrego, como se fosse algo de expulsar demônio, um ritual para expulsar demônio. É uma coisa muito complicada, um salão cheio de pessoas inteligentes, de doutores, mas leigo nessa área aí. Eu vou me atrever a dizer isso. Nessa área aí, então, muitas pessoas... Eu tive um caso, eu posso dizer aqui, que eu estava na igreja e chegou um rapaz, esse rapaz chegou na igreja, junto com sua mãe, ele tinha os braços atrofiados, já contei aqui, e de repente faz uma fila para orar, e no meio da fila esse rapaz se exalta, os braços dele voltam ao normal, e ele derruba a mãe dele, derruba 2 diáconos fortes, e o homem virou um touro, os braços ficaram normais. E quando eu parto para cima dele, ele cai no chão e os braços voltam ao atrofiamento. Ora, como é que você vai explicar um fenômeno desse? Como é que se explica? Se explica cientificamente? Hipnose? Eu diria que isso é uma reação espiritual demoníaca da brava, onde aquela pessoa deve estar prisioneira de algum espírito. E a ciência não prova hoje. E nem eu posso provar também. Eu estou aqui no terreno da especulação. Eu não estou querendo dizer aqui que é verdade, não. Mas, como eu sou teólogo, como eu tenho pós-graduação em ciência da religião,
Eu sou um estudioso da área, eu li mais de 5 mil livros dessa área, e por isso que eu me atrevo a falar. Então, se você é cirurgião, é o quê? Mas eu não posso dizer que eu li 5 mil livros de cirurgia que eu não li. Mas nessa área aqui eu posso dizer que tem uma explicação. Então, se você acha que é outra coisa, você tem que explicar. E é isso que eu estou tentando aqui trazer para os ouvintes. Que muitas das doenças que ocorrem por aí pode ser um aprisionamento espiritual. Mas a ciência não percebe. Só uma pessoa que tem a formação dualística, uma formação religiosa e uma formação também na área espiritual. Se a pessoa tiver uma formação só na uma, vai patinar. Vai patinar. Pode cortar no lugar errado. Você vai pegar a sua bisturi e vai fazer o corte errado. Tem que ter uma visão muito clara. Então, ao longo do tempo, isso foi sendo olhado, né? E começam a surgir aí, no lugar das influências espirituais, começam a surgir aí a questão da loucura. Aí começa a teoria freudiana, começa a ir para frente sobre a psique, aí começa as questões do cérebro, e aí começa a ver esse desequilíbrio do homem como alguma coisa neuroquímica, como alguma coisa do cérebro, como alguma coisa da mente. Aí surge a mente assim, com um poder muito grande, mas com a mente abstrata que não se sabe onde está. E aí começam a surgir as doenças mentais. Bom, aí eu pergunto, de onde surgiu esse corte científico ou corte cirúrgico para dizer o que era loucura e o que era doenças mentais e o que era espirituais? Então, como é que se separa? Vamos supor, se uma pessoa surta, ela perde a consciência. Então ela começa a quebrar tudo, ela tem uma amnésia, e ela não sabe, e ela passa a saber nem que ela é. Ela começa a quebrar tudo, depois eu não lembro de nada. Que é também uma reação de possessão. Quem já foi aqui a terreiro de Macumba, eu fui a vários, Xangô, eu fui a vários. Quem foi a terreiro de Macumba e a igreja, quem vai à igreja e vê, a pessoa tem uma manifestação diabólica, espiritual, e diz, eu não lembro de nada. Eu não lembro, eu fiz tudo isso, foi, você falou, você trouxou, fez voz fina, fez voz grossa, voz de adulto, voz de criança. Então, como é que você vai saber que aquilo ali é uma manifestação demoníaca ou um surto psicótico? Então, como é que vai saber? Por mais experiente que o pastor seja e mais experiente que o médico seja, ele tem que ter as duas formações. E tem mais, ele tem que saber a história daquela pessoa. Sem a história daquela pessoa, vai ser chute. Aí você me pergunta, se a pessoa tiver um surto psicótico e tomar uma droga que fala é medicamento, ele vai acalmar? Vai. Se a pessoa tiver for possuído do demônio e tomar uma droga, ele vai acalmar? Vai. Nas duas coisas. Porque aí é o cérebro, né? Vai atingir o cérebro, que é toda a máquina que vomita aquelas reações. Então a máquina vai controlar. É como diz a Bíblia, que o profeta não está sujeito ao espírito. Então quer dizer que pode dizer. Então quer dizer que aquele procedimento que eu mencionei ao senhor ontem de um pastor que usou de estímulo doloroso para saber se era demônio ou não, porque lhe faltou de repente discernimento espiritual, conhecimento, sei lá, científico, funcionaria mesmo a pessoa estando endemoniada, se fosse o caso, já que a pessoa que fica possuída, ela perde a consciência. Ela mesmo assim... Não, reteria, né? Não funcionaria. É reter a pessoa pela dor. Ia reter, sim. Não funcionaria da forma que vocês pensam. De cura, não. Seria reter a pessoa. A questão não era da... Pode amarrar a pessoa. Não, a questão dele não era a cura. A questão era saber se era ou não... não sabia. Eu não podia saber, não. Isso é um método. Isso eu não vou nem falar, não existe, né? Isso eu não vou falar. E aí eu
é voltar à escolinha do professor Raimundo. Não dá para falar, não. Então, esse corte científico, como é que ele surgiu? Então, fulano teve uma manifestação demoníaca. Então, de repente, em casa, chegaram os filhos do seu Manuel, e o seu Manuel estava rodando a baiana, literalmente, dentro de casa. Fumando charuto, tomando coisa, dizendo que o nome dele era outra pessoa. Ali, teoricamente, seria um espírito, mas também pode ser um surto psicótico. Mesmo ele fumando charuto, tomando cachaça, que coisa que ele nunca fez. Entendeu? Uhum. Então, ali poderia ser um surto psicótico ou manifestação demoníaca. Então, um profissional que tivesse um olhar bilateral poderia discernir. Então, qual a cirurgia ali? Ou através da oração, para tirar aquele espírito maligno, ou através de uma técnica terapêutica. Se não for espírito. Uhum. Entendeu? Através de uma técnica. A técnica terapêutica não vai funcionar se for espírito. E a técnica espiritual não vai funcionar se for um surto. Entendeu? Perfeito. Aí o remédio funciona nos dois. O remédio funciona nos dois. A medicação funciona nas duas questões. Então, são muito próximas. Almas gêmeas, os surtos psicóticos e as manifestações demoníacas, porque as pessoas se comportam do mesmo jeito, arregalam os olhos, muda a voz, ficam violentas, tem uma força subnatural nas duas coisas. Então, pergunto eu, de onde veio essa divisão? Quem dividiu esse? Quem dividiu isso? Não seria tudo a mesma coisa? Ou seria duas coisas? A confusão que eu deixo na cabeça das pessoas. O intrigante é o remédio funcionar nos casos de possessão. Não é? O intrigante é o remédio funcionar nos casos de possessão. Você pode ajudar nós todos a entendermos melhor por que o remédio funciona num caso de possessão? Porque o remédio derruba, né? O remédio derruba, né? O remédio vai derrubar a pessoa. Eu sou cega-leão. O remédio vai entrar na área cerebral que vai conter. Por isso que todas as pessoas agressivas tomam remédio para interferir na parte da agressividade. Mas a questão da agressividade aí, ela não é neurológica? Sim. E se for espiritual? Sim. Como é que acontece então? É por conta de entrar na corrente sanguínea e tudo mais, enfim? Porque já que supostamente a entidade, vamos falar assim, ela está acima desse campo fisiológico? A entidade está abaixo, né? É a Bíblia diz que o profeta não é sujeito ao espírito. Então o profeta não. Se o profeta quiser, o espírito não manipula ele. Mas aí. Mas esse espírito seria o Espírito Santo que deixa a pessoa consciente? Ou o Espírito Santo deixa consciente. Sim. O Espírito Santo deixa consciente. Sim, mas não é a esse Espírito que estaria sujeito ao profeta? Não, mas o Espírito também, se o Espírito Santo está sujeito ao homem, o Espírito maligno também está sujeito ao homem. Ele só entra e não tem terreno fértil. Ele não vai entrar, não tem terreno fértil. Porque a pessoa que é escravizada pelo demônio, então, ele deu lugar ao demônio para ser escravizado, é diferente. No momento que ele não der, ele pode não ter nenhuma relação com Deus, o Espírito não entra nele. Muito interessante isso, e é verdade. Então, o senhor está dizendo que negócio de possessão é para quem tem mente fraca. É a linguagem popular, né? Mente fraca é a linguagem popular. Agora, o senhor pode usar, quando eu usar o termo popular, o senhor pode usar o termo técnico, científico, terapêutico, viu? Porque é bom que todos nós aprendemos. Então, seria o quê? O demônio só vai atacar os frágeis, independente de religião. Não vem com essa história, não, que o demônio só não pega crente, o demônio pega qualquer um. Seja crente, não crente, eu tenho experiência nisso. Porque o cara não era santo. Quem é santo? Você é? Eu não sou. Então, nessa história que eu estou certinho, não. Né? Então, se você tem uma estrutura psíquica interessante, o demônio pode te atacar, possuir você nunca. Olha, essa foi uma declaração que teve uma reação aqui forte, viu? No Zap, alguém perguntando aqui. Então, o senhor está dizendo que crente, mesmo ele, como o senhor está dizendo aí, não santo, ele fica endemoniado?
Ele acabou de falar. Eu vi vários já. Primeiro é o seguinte, eu tenho 12 anos de pastoreado num lugar chamado Salgado, no bairro Caruaru, onde eu vi coisas que você não viu. Salgado. Primeiro eu vivi isso, né? Eu estou falando que eu vivi. Eu vi gente que jejuava de apegar. Porque todos nós somos sacanas. Todos nós temos pensamentos sacanas. Todos nós temos reações. Nós temos pensamentos de matar o outro, de falar o outro, de trair o outro. Nós temos pensamentos. E se não tem hoje, teve ontem. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Quer dizer que por isso aí a pessoa fica... É a chamada... uma expressão folclórica no segmento evangélico, doutor Inácio, chamado brecha. Essa é a famosa brecha. Mais ou menos. Então, vamos supor, você chega num terreiro de macumba. Aí você foi para lá, você já deu brecha isso acontecer. Já deu brecha. Aí acontecer com você cair. Se você sair antes da hora, aquele espírito não vai pegar você, não. Mas se você vive na cachaça, na sacanagem, no coisa, você já está debilitado. Eu ia passando, eu estava na frente da igreja, passou uma senhora de pouco, uma senhora morena, maltrapilha, com cabelo arrepiado, com jeito de doida, passou, olhou para a igreja e falou assim: igreja, ninguém ora por mim. Eu digo: eu oro por você, vem. Ela veio. Quando eu botei a mão na cabeça dela, ela regalou os olhos e começou a falar besteira. Ela não tinha força no corpo para reagir. Ora, se o demônio fosse forte, o demônio daria uma força nela tremenda. Mas o demônio não tinha como usar o corpo dela. O demônio usa as pessoas como cavalo, como templo dele. E é essa a expressão do terreiro, né? Cavalo, né? E é essa a expressão. Pois é. Então, se o cavalo é fraco, não vai ficar forte, não. Não vai, não. Vai ficar um pouquinho mais, mas não vai ser um Sansão, não. Não vai, não. Identicamente ocorre com o Espírito Santo. Vamos lá. Por que Davi não agigantou-se e pegou Golias pela orelha e derrubou fora? Por quê? Por quê? Diga. Ele usou as técnicas. Você não vê na Bíblia nenhum caso de um raquítico se agigantar e ganhar uma guerra contra o outro, na mão. Ganha? Você vê Sansão, você vê outros, mas não vê. Gente que tinha porte físico. Você não vê na Bíblia pessoas que não estudaram e foram intelectuais. Tem? Onde está? Me mostre. Vê Paulo. Paulo, que era uma pessoa que estudava, que tinha conteúdo, Deus usou ele. Deus acrescenta sabedoria às pessoas, mas ele vai escolher os vasos que têm relações para isso. Ele não vai usar a diversidade, não. Deus não vai usar um barco para ser navio. Não vai. Então, sabe o que é isso? Falsas crenças. Você vai morrer achando que vai ter bênção e vai morrer sem bênção. Vamos voltar para cá. Então, gente, de onde vem esse corte? Esse corte entre a loucura e a questão e as manifestações diabólicas ou espirituais. Então, surgem aí as manifestações das doenças mentais. E aí lotam os manicômios, lotam os hospícios, lotam as coisas. E aí vem para nossa... vou trazer para nossa época, porque é um assunto que demora muito, e eu quero que vocês participem. Vem aí chamadas doenças emocionais, as emoções. Observe que lá, pouco tempo atrás, você ia para o médico e o médico dizia assim: está bem nervoso, tome Gardenal. O Gardenal era usado em toda esquina. E depois diazepam. Hoje mudou, né? Mas é diazepina para lá, diazepam. Então, a cada época tem um remédio aí. Tem um remédio para as questões nervosas. O fulano estava nervoso. Então, toma uma droga nele, toma uma coisa nele aí. E aí, essas questões espirituais ficaram mais relegadas. E as questões espirituais apareceram nas grandes igrejas, que eu não vou citar nomes aqui, que acolheram esse povo, dizendo: olha, tu tem um demônio, Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilinta, então tu tem um demônio e vamos tratar aqui, a questão espiritual. Na minha opinião,
Está errada a igreja e está errada o consultório psiquiátrico. Os dois estavam errados ali. Podia ser as duas coisas, ou podia ser uma coisa só. Então, como é que você tem a condição de dizer, não, eu tenho isso? Você não tem condição de dizer. É o outro que tem de dizer. Você não tem enxergamento para saber o que você tem. Se você estiver possuído por um espírito, você vai saber que está possuído pelo espírito. Vai saber o outro. Se você estiver louco, você vai saber que está louco. O louco perde a consciência, o louco é incapaz. O louco é incapaz. Você perde a consciência. Então você não sabe. Você será interditado por alguém. Tanto é que no meu consultório eu só recebo pessoas com esse perfil acompanhado, porque essa pessoa não é responsável de si mesmo. Então, sugiro aí, e aí a gente vai correr porque tem gente que vai participar, eu até sugiro que coloque esse vídeo na internet, né, no YouTube, que é interessante para as pessoas, porque não é todo dia que tem um conceito desse. Um conceito desse que nós estamos tendo aqui, porque as pessoas não colocam por vários motivos. Não é porque não sabem, não, é porque vários motivos. Então, você tem aí essas manifestações que surgiram e vai surgindo os transtornos. E as doenças chamadas emocionais, psíquicas, aí vem o alcoolismo. Então, esse alcoolismo pode ser uma questão biológica. Como surgiu esse vício? Ou esse vício é uma escravidão espiritual? A depressão, o transtorno depressivo, ele é uma questão espiritual ou uma questão biológica ou uma questão psíquica? Vamos, três fatores, né? Três fatores. Isso. A esquizofrenia, a loucura, ela é espiritual ou ela é biológica? A ansiedade, seria um espírito de ansiedade que é a postura do cara, ou a ansiedade é uma questão de patologia mesmo, é a questão que veio da vida que ele tem, da correria da vida, dos remédios que tomou, que pode ser ansioso. Então, as convulsões que a pessoa tem, seria uma coisa espiritual, como antigamente dizia que era espiritual, ou é uma questão cerebral? Então, hoje acontece o seguinte, hoje a neurociência, ela apareceu aí para estudar esses fenômenos, inclusive os fenômenos espirituais. Então, a neurociência ela vai usar a neuroimagem, vai usar a imagem de você pensando, vai colocar vários eletrodos na sua cabeça, vai ligar o computador e quando você vai pensando, aí as cores vão surgindo de acordo com o seu pensamento. Verde, azul, vai surgindo as cores e aquelas cores ele vai codificar como se fosse algo inerente aos seus pensamentos. Então, surgiram durante esse meu período aí, eu falei aí da neuroimagem, né? Existe hoje cientistas estudando a consciência, estudando a espiritualidade. A ideia é muito preliminar, os estudos que existem. Existe muita gente estudando aí a questão da alma, a questão da consciência, aí vê uma energia aqui, uma energia ali, nada palpável, mas através das imagens, vê alguma movimentação dos pensamentos, aí já fica dizendo que a mente existe, porque através de uma energia que apareceu, uma coisa ainda não muito nítida, não muito convincente, mas está lá. A neurociência está lá, se esvelando, estudando e buscando alternativa para isso. Então, eu quero aqui relatar alguns casos, rapidamente aqui. Falei aqui da moça do Detran, que eu fui para o Detran, encontrei um rapaz que tem uma irmã, e a irmã dele tinha um problema de depressão e queria se matar. Eu fui na casa dele e quando eu fui conversar com ela, ela se endemoniou, entrou lá uma chucaveira, disse que ia matar ela, e ela expulsei e ela teve cura parcial, total praticamente. Eu tive com ela algumas terapias e ela voltou à atividade sem maior problema. Então, tive um caso de outra moça que tinha uma laudo de esquizofrenia, diziam que eram espirituais, que era macumba, e não era nada daquilo, e a moça está curada, dando palestra para fora. E tem uma questão da moça borderline, porque existem tantas doenças, tanto diagnóstico, que às vezes as pessoas ficam meio perturbadas. Então, borderline é uma situação limítrofe entre a loucura e o real.
Então, essa moça, ela tem uma infância jogada lá na exclusão, jogada lá na macumba, e ela ficou uma pessoa dualística. Uma hora uma pessoa, outra hora outra. Parecia que era um transtorno. Era um transtorno dual, né? Era duas pessoas, personalidade dupla, mas não era nada disso. Era borderline. Mas tinha influência espiritual aí. Tinha experiência espiritual. Então, também recebi lá no consultório uma mulher que foi estuprada pelo pai, que ficou muito rancorosa, aí começou a bater a cabeça na parede, começou a odiar os filhos e queria matar o pai, procurou ter de macumba e o pai morreu. Então, após o arrependimento dela, que foi tratado no consultório terapêutico, ela encontrou a paz e encontrou a tranquilidade. Não foi na igreja ela pertencia. E conseguiu a restauração dela. Não que a igreja não poderia fazer isso, poderia sim, mas eu estou dizendo o que aconteceu. Então, gente, o que eu quero aqui trazer para vocês hoje é que muita gente que me procura, e algumas vezes na questão do suicídio, querendo se matar, e nisso aí, segundo o psiquiatra paulista, ele diz que as pessoas que recorrem ao suicídio, 90% pertencem à questão espiritual. É uma possessão. Segundo esse psiquiatra, que não é comum, ele é espírita, aí ele acredita nisso e ele tem um estudo sobre isso. E eu quero aqui dizer a vocês que, infelizmente ou felizmente, os espíritas estão muito além da nossa frente. Existem muitos teóricos, muitos psiquiatras, muitos neurocientistas que são espíritas. E eles são muito bons, eles estudam a fundo. E os cristãos estão lá atrás. Eles não são muito de pesquisa. Você não encontra bons cristãos, você encontra alguns que possam, por exemplo, a gente tem aí 3 bons filósofos. Aí, filósofo, teólogo aí, tem o Pondé, que é pernambucano, o Karnal. Tivemos um probleminha na comunicação, não é? Mas ele está fazendo referência às pessoas, né, da lista dele que são estimadas, não só pelo Dr. Ednardo, mas pelo campo científico, né, da neurociência, da psicanálise. Está de volta à comunicação, doutor, pode falar. Então, a gente tem dois, quem vai aí, quem sabe do riscado, quem estuda aí, sabe que tem 3 filósofos aí que predominam no mundo hoje, contemporâneo hoje, que é Karnal, Pondé e Cortella. 2 são ateus e 1 é cristão. Que é o Cortella, né? Eu não vou aqui citar. Sim. E Dr. Edmar Jacinto, ele é cristão. Ele é presbiteriano, já foi pastor, ele sabe das coisas, é um dos cientistas que ele fala no mundo inteiro. Então, falar de Bíblia com ele é brincadeira, porque o homem sabe tudo de Bíblia. Então, eu queria convidar você para esse encontro que vai ter, que ele vai estar lá e vai ser muito bom. Mas continuando aqui, então, você vai ter ali os suicídios, você vai ter a possessão, obsessão, influência espiritual. Foi espiritual. Eu recebi, para encerrar essa parte de caso, no meu consultório, lá no Rio Mar, uma mulher que tinha ido a todos os consultórios, não tinha jeito. Ela tinha uma gravidez. Só que a gravidez dela durava 3 meses e depois ia embora. Ficava a barriga grande, inchada, uma gravidez emocional. Não sei se você já viu já. E aí ela foi, quando ela entrou no consultório, ela sentou-se, o marido sentou também, eu comecei a falar e de repente a mulher começou a regalar os olhos. Ele disse, o diabo vai pegar ela agora aqui. Eita. E foi dito e certo. Eu botei a mão, ela lona, caiu. Quando ela caiu, levantou, não sabia nada mais, e continuou a terapia. Ok? Num consultório comum, não iria acontecer isso, né? Eu botei a mão na lona. Eu estava na igreja, está na internet isso. Você colocar lá, influência do diabo, vai aparecer lá. Vai aparecer, influência do diabo, vai aparecer lá, na internet. Foi gravado esse culto. Eu estava no culto, eu estava ministrando, quando a mulher saiu do banco e começou a agredir verbalmente o diácono. Eu não gosto de você. Você é mau, eu não gosto de você. E partiu para cima saiu da cadeira e entrou no púlpito. O diabo estava no púlpito. Eu disse, gente, olha, calma. Eu digo, gente, sem força do diabo. Um momentinho. Botei a mão nela, pum, lona. E foi o culto todo. Quando o culto terminou, eu falei, levanta, ela levantou. Ok? Gente, terminamos aqui. Você agora pode fazer suas perguntas. Temos poucos minutos, né? Hoje foi longo. Hoje foi bacana, foi bom essa sua forma.
Isso que eu falei, tá na internet, você pode procurar. Isso. É Pastor Ednásio, Influência do Diabo, tá lá. Muito bom. Vamos falar um pouco aqui, aproveitar o tempo da gente que está curto hoje, doutor Ednásio, falar sobre o grandioso encontro, porque essa sua abordagem chama a atenção mais do que nunca do pessoal para o grandioso encontro que acontecerá no dia 22 de agosto. Lembrando, as inscrições se encerram, a gente ficou sabendo agora com o doutor Ednásio, as inscrições se encerram dia 20 de agosto, né? As inscrições se encerram dia 20, então corre para fazer a tua inscrição, porque só tem agora 6 dias para você se inscrever. As vagas, a gente vem dizendo desde o início, são limitadas, né? O encontro é online, com a presença do doutor Edmar Jacinto, com um convidado surpresa, será das 19 às 22 horas, com o tema Desvendando os Mistérios, uma abordagem do inconsciente e do real, com a inclusão de treinamento, técnicas para enfrentar o desconhecido, e as inscrições até o dia 20 pelo 98217-8817. Deixa eu dar o DDD 81, porque você fora do estado de Pernambuco, nós estamos sendo ouvidos agora em Minas Gerais, estamos sendo ouvidos agora em Goiás, estamos sendo ouvidos em vários estados do Brasil e em vários países, como o pessoal da Suíça, Espanha, Inglaterra que nos ouve. Vocês podem também participar de qualquer lugar do mundo. O DDD então é o 81, DDD 81 98217-8817. Lembrando que o programa No Divã com o terapeuta Ednásio Silva está sendo retransmitido pela fanpage da Rede Cristã no Facebook, no aplicativo da Rede Cristã Brasil FM no Play Store, para iOS, Radiosnet, Rede Cristã Brasil, e o áudio no site redecristãbrasil.com.br. Também nas rádios da região metropolitana, FM 103,3 e 96,3. O programa é reprisado no horário da noite, das 8 às 9 da noite, pela Nova FM em Goiânia, a 98,5. Está feito o convite, está dado o anúncio. A gente volta com o doutor Ednásio. Sim, a sua participação. Deixa eu falar da participação do ouvinte, do internauta. Pelo WhatsApp, pode mandar áudio 987204989, pode ligar ao vivo. Faz exemplo do ouvinte ontem, do internauta, mandou um áudio, né? Faz a tua pergunta e o doutor Ednásio está disposto a responder. Apareceram aqui várias perguntas com relação à demonização, a possessão maligna de uma pessoa crente convertida. Apareceram vários questionamentos, eu estava observando aqui, as perguntas são muito semelhantes, doutor Ednásio. O pessoal está com um conflito agora danado sobre isso, viu? Vamos para segunda-feira que a gente vai falar sobre o assunto, né? E se você quiser saber mais... Porque há uma abordagem de púlpito, né? Ou seja, no católico, no católico é o clero, né? No ministério... Foi o povo da época, foi para o pessoal que ia para a Terra Prometida. As pessoas trazem... O grande problema da gente é nós temos o Novo Testamento e a gente vai se alimentar no Velho Testamento. Já tem uma distorção muito grande aí. Tudo que é de místico no Velho Testamento, ele quer usar no Novo Testamento. Né? Ele quer usar. Então, tá bom, vai lá. Crente não fica endemoniado, não fica não. Jesus disse assim, que nós nascemos para ser cabeça. Você é cabeça? Você é cabeça da sua empresa que você tem? Você é cabeça da sua empresa? É cabeça ou é cauda? Tem gente dizendo aqui, pegue e leve, pastor doutor. Não, a gente tem que dar um susto. A gente tem que dar um susto às pessoas. Se não for no susto, a gente não coisa não, gente. Essa eu achei engraçado. Ser crente é maravilhoso. Ser crente é maravilhoso. Agora, gente, vamos pegar a porção e vestir essa porção. Se você botar uma porção muito grande, vai ficar frouxo, né? Vai ficar afogado na porção, né? E é o jeito contundente da sua fala, que o pessoal... É o jeito contundente da sua fala. Vamos lá. Vai ficar frouxo, vai ficar afogado. Já pensou em vestir uma calça 50 e o bicho 42? Então, a questão é que o crente é tão guloso, ele quer uma coisa maior que ele pode. Vamos devagar, gente. Vamos guardar um pouquinho para vestir a calça maior. Ok. Muito bem. Só temos 6 minutinhos, doutor Ednásio. Até agora não apareceu nenhuma pergunta, porque só as que apareceram foram nesse campo. Né? Eu falo segunda-feira. Gente, obrigado. Essa intriga aí, eu falo né? duro. Eu falo duro para impactar. Senão, olha...
Já pensou você entrar no culto e ser aquela leseira, aquela coisa? No culto que eu ministro, ou o cara sai dando aleluia ou mediando. E as duas coisas são boas, porque as duas coisas fazem você refletir. Porque tem culto que é para corrigir, e tem culto que é para trazer as boas novas. Ok? Então, não adianta entrar num culto e entrar numa celebração e sair do mesmo jeito. Tem que sair impactado. Gente, olha, se inscreva lá, você vai gostar. Eu quero agradecer aqui a vocês que participaram do programa, a vocês que estão nos ouvindo. Inclusive, que Deus abençoe. Inclusive, doutor Inácio, é muito louvável essa sua ação de graças ao pessoal que está acompanhando, porque assim, eu fico encantado, né? Porque nós temos aqui mais de 140 compartilhamentos, né? Deixa eu só atualizar aqui a página. Nós temos uma quantidade de compartilhamento interessante. Quando eu vi da última vez, tinha 133. Então já ultrapassou essa quantidade de compartilhamentos. Ou seja, é o pessoal que gosta, né? Porque só compartilha as coisas quem gosta. Então a gente tem assim, gratuitamente um compartilhamento interessante. Você tem um doido aí, toda meu dia tá falando aí. Escuta o que esse doido diz e manda aí. Teve uma paciente minha, que é paciente minha hoje, ela disse que recebeu do Acorda Bênção um programa e que alguém disse assim: vê que esse cara tá dizendo aí, ó. Vê esse cara é doido, tá dizendo aí. E quando ela viu, ela disse: esse cara que eu quero. E hoje é minha paciente. Olha que maravilha. Deixa eu ver lá. Olha, você pode não gostar, eu não gostei pra mandar. Vou fazer raiva a alguém. Bem que o pessoal diz. Alguém que eu não gosto. Alguém que não gosta. Manda. De repente dá certo. Todo pedaço. Remédio de doido e outro na porta, né? Diz assim, eu vou mandar pra alguém que eu não gosto. Essa porcaria que eu sei agora. Manda aí. De repente o cara gosta. 146 compartilhamentos, tá vendo? 146 compartilhamentos, isso de forma gratuita, o pessoal tem feito, porque o programa é bom. Valeu, doutor Inácio, até segunda-feira, de 12. Vavá termina com o seu chavão. Eu estarei no Fala do Amigo 103.7, 100.7, né? Agora é em cadeia com a 103, é porque está em cadeia aqui com a Rede Cristã, né? É isso. Então manda aí, eu estarei hoje à noite para falar também assuntos inerentes que eu falei aqui hoje. Beleza. Deus abençoe a todos, bom final de semana, sextou, mas não sexte, seja um adorador. Tchau, beleza, tchau. Eu aqui e você aí no divã. Gostei do sextou, mas seja um adorador, gostei, valeu. Um abraço. Eu vou falando por aqui do evento que acontecerá já na tela aí para quem está pelo Facebook, né, pela fanpage da Rede Cristã, dia 22 de agosto, das 19 às 22 horas, com a presença do Dr. Edmar Jacinto, com o tema Desvendando os Mistérios, uma abordagem do inconsciente e do real, com inclusão de treinamento, técnicas para enfrentar o desconhecido. Inscrições pelo 98217-8817, 98217-8817. Olha, deixa eu falar para você também, que está sempre aí na tela com a fala do Dr. Ednásio, o endereço no YouTube, Terapeuta Ednásio Silva. Vai lá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like. Esses programas estão sendo postados no YouTube e você assiste os programas na íntegra no YouTube, Terapeuta Ednásio Silva. E tem um Instagram, tem um projeto diferenciado em um para outro. Né? No YouTube tem os vídeos que o Dr. Ednásio faz, e são vídeos temáticos, e tem as exibições dos programas no divã dele mesmo, o Terapeuta Ednásio Silva, exibidos aqui na Rede Cristã. Então são dois formatos diferenciados. No Instagram, o diferenciado são as mensagens diárias que o terapeuta Ednásio coloca, mensagens inclusive muito interessantes. Vale a pena você conferir no Instagram, Terapia Diária, ok? Dá uma conferida lá e depois você confirma que realmente tem sido bom isso aí. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui com esta edição do programa No Divã com o terapeuta Ednásio Silva, voltando segunda-feira, lembrando que o programa é reprisado no horário da noite, das 8 às 9 da noite. Ok? Um abraço a todos, Deus os abençoe, valeu, obrigado pelo pessoal aí que tem compartilhado, obrigado pessoal que tem divulgado o programa, valeu mesmo.
Valeu mesmo. Um abraço para vocês, um bom final de semana, fiquem na paz e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau.